Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. 6 de setembro de 2022, a Câmara de Vereadores completou 249 anos de existência. Uma história que se desenhou junto com a história aqui da capital gaúcha, de Porto Alegre. E hoje a gente vai resgatar um pouquinho dessa memória e projetar como deve ser o futuro do parlamento e também falar sobre o presente. A atual legislatura, que conta aí hoje com 36 vereadores e uma formação histórica de mulheres e também vereadores negros aqui no parlamento. Para isso, a gente recebe no programa de hoje a historiadora Nara Maria Ierkefitz, que também é assessora legislativa aposentada da Câmara Municipal e realizou as primeiras exposições do acervo histórico do Legislativo. Foram quase 38 anos de Câmara Municipal. Bem-vinda, Nara. Obrigada. Também participa do programa de hoje o historiador Raul Carrion, que foi ex-vereador e ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Raul. Satisfação é minha. Satisfação é nossa aqui de poder acompanhar, junto com vocês, essa história de Porto Alegre, da Câmara de Vereadores, de uma formação, né, Nara, junto com a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre completou 250 anos esse ano aí, e a Câmara junto com ela, grudada, né, nesse aniversário da capital aí, tem ajudado a construir realmente o futuro da cidade. Com certeza. Você, como historiadora, né, poder olhar hoje para a formação que nós temos do Legislativo e essas mudanças que o Parlamento mudou, na sua visão, como tem sido aí esse tempo? Bom, o Brasil, como Porto Alegre, passou por várias fases, né, de história, né, Brasil colônia, Brasil império, Brasil república, enfim, regimes de exceção, né, fechamento de parlamento, reabertura de parlamento, tudo isso vai traçando, né, uma evolução, né, no legislativo. Mas a participação do legislativo, ela se deu, eu acredito que mesmo nos momentos de exceção, né, e toda essa construção passa, sim, de forma muito importante, e eu espero que as pessoas aprendam a olhar para o legislativo como algo de vital importância que é, né? Porque é o legislativo que faz as leis, não é o judiciário que faz as leis, né? É o legislativo, ou seja, todo o nosso arcabouço, né, de construção da cidade foi elaborado no plenário da Câmara, pelos vereadores, né, pelos legisladores do município, assim como são no Estado e na União. Né? Importante você falar em construção da cidade, como essa palavra é importante, né, Raul? Porque a Câmara, quando começou lá em 1773, na verdade, né, quando a capital da então capitania de São Pedro do Sul foi transferida de Viamão para a freguesia da Nossa Senhora da Amado de Deus, de Porto Alegre, naquela época, quando a Câmara começou, essa noção de Casa do Povo, né, ela já nasceu realmente com esse intuito. Sim, é interessante dizer, inclusive, quando ela nasce, Porto Alegre sequer era uma vila. Porto Alegre era uma freguesia. Porto Alegre só vai ser uma vila em 1810, mas já se transforma na capital da capitania, como freguesia ainda, né? Ela foi transferida para cá por questões estratégicas. O posicionamento de Viamão não era favorável. Naquele momento as questões estratégicas eram complexas. Ela começa como Câmara de Vereadores, depois vai ser Conselho Municipal, depois ela vai ser um Conselho Técnico de Administração, quando vem o Estado Novo, né, que fecha os conselhos municipais, e acaba como Câmara Municipal, como é até hoje. Bueno, no início ela era executivo e legislativo. Não existia o prefeito, não existia o intendente. O primeiro intendente ele vai surgir em 1891. E judiciário também, né? Perdão? E o judiciário também. Eu acho que cumpria até algumas funções Sim. judiciais, né? Aí quando surge o intendente, que depois vai ser o prefeito, em espanhol ainda é intendente, se chama intendente, né? De certa forma a Câmara perdeu um pouco do seu poder, né? E aí ela passou por todas essas vicissitudes que já a Nara Maria falou. Aliás, aproveito para saudá-la, tivemos trabalhando juntos aqui na Câmara um bom tempo, até porque eu comecei não como vereador, eu comecei como servidor dessa casa, né? Fui chefe de gabinete da então vereadora
Jussara Coni, quando ela assumiu o Partido Comunista do Brasil, eu vim para ser o chefe de gabinete dela. E depois, a partir de na eleição de 92, eu comecei a participar da legislatura como primeiro suplente, depois como vereador titular. Bueno, então, como tu diz, ela representa, claro que no início, a participação da população na eleição dos vereadores era muito pequena, né? Escravo não votava, mulher não votava, se não tivesse suficiente recursos ou propriedades não votava, né? Se não me engano, na primeira eleição votaram nem 400, né? Numa população já... Não, 400 já é quando Porto Alegre tinha 10 mil. Antes tinha sido uma minoria, mas era representação naquele momento dos que tinham o direito de opinar sobre a cidade. E aos poucos ela foi ganhando, né, esse caráter realmente de representação da população de Porto Alegre. E de acordo com o crescimento da população também realmente foi se ampliando, né, esse número de vereadores, porque, curiosamente, quando a primeira sessão da Câmara ocorreu em 6 de setembro de 1773, eram apenas 5 vereadores eleitos para um mandato de 3 anos. Nara, você vê assim, né, como a gente ouvindo o Raul falando, essas atribuições dos parlamentares. Quer dizer, era uma mistura entre o que o prefeito hoje faz com o que os vereadores tinham que fazer. Essas mudanças de atribuições, né, hoje, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender também, né, o que realmente faz o legislativo, o que a prefeitura faz. Nessa época, então, era mais difícil ainda. Nós tivemos, como o Raul está expondo muito bem, né, diferentes fases, né, diferentes atribuições da Câmara, mas por tudo que eu já li nos anais da Câmara, e a minha fonte de pesquisa histórica foram os anais da Câmara, né, desde, vamos dizer, os primeiros, né, a importância da Câmara foi vital, tanto que, por exemplo, na primeira sessão se tratou de designar a criação, encarregando pessoas de criarem menores abandonados nas ruas da cidade, né? Então, ali já se tratava de um problema crucial e era a Câmara que decidia quem ia cuidar de quem e a quanto receberia por esses cuidados. Eram atribuições bastante importantes. A maior autoridade era o legislativo, sim. Que não era remunerado para isso também na época. Sim. E aí entra aquela questão que eu acho bastante importante, quando a gente fala de remuneração, é bom frisar que à época eram os homens de bens. Os ricos só que podiam ter essa função. Bens, entenda, não eram os homens bons eram os homens de posse. Ou seja, só quem tinha dinheiro podia mandar, até para se candidatar. Né, a remuneração democratizou a participação. Parlamento. Porque antes os pobres não poderiam ser vereador nunca. Né? Então parece uma coisa interessante. Eles não ganhavam. Sim, eram os homens de posse, como diz a posse. Os outros não tinham nem votavam, nem podiam ser votados. E que interesses permeavam a participação desses homens, né, de bens no parlamento, porque eles iam definir até o arruamento da cidade, por onde se abriria, por onde passariam determinadas ruas de acesso, por exemplo, a Viamão, né, que continuava sendo bastante importante, né, com a transferência. Então, são questões assim, bem interessantes da gente pesquisar, beber na água da fonte. Pois é, e você, enquanto servidor aqui da Câmara por quase 38 anos, pôde se debruçar em muitos documentos importantes e oficiais, né? Sim. Que a gente não sabe que a Câmara de Vereadores tem no seu registro aqui guardado. Com histórias realmente, uma riqueza de histórias, né? Sim. Tem algumas pérolas, assim, eu não quero atropelar, mas uma das pérolas que eu encontrei foi o livro Ouro de abolição da escravatura. Eu lia nos livros de história de Porto Alegre, alguns livros bem importantes, alguns historiadores bem importantes, são que Porto Alegre, os vereadores tinham libertado os escravos 4 anos antes da Lei Áurea. Pô, que interessante, né? Mas os vereadores não tinham essa competência, não tinham essa autoridade,
Como é que isso foi feito? Vamos lá, vamos procurar os documentos. Não era bem assim. Os vereadores comemoraram uma alforria coletiva, e eu ouso dizer que foi uma alforria coletiva safada. Porque quem tinha um escravo, por exemplo, só contando um pouco da história da cidade, né? Quem tinha um escravo era obrigado a lhe dar vestes para lhe tapar a nudez, um teto para lhe proteger da intempérie e alimentos para lhe garantir a sobrevivência. Com a alforria, eles não precisavam mais fazer nada, nada disso, né? Não precisavam da casa, comida nem roupa. E condicionavam a libertação desse escravo à continuidade de prestação de serviços gratuitos ao antigo proprietário. Está lá nos anais da Câmara, no livro Ouro. E ainda receberam da coroa uma indenização ou a quitação de débitos, né, de dívidas que tivessem com a coroa, pela libertação desse escravo. Mas que bela libertação! Mas teve um fato que eu achei bem genial, porque eu não sabia por que Parque da Redenção, né? E os vereadores, então, naquela homenagem, denominaram de Campos da Redempção, o antigo Campo da Várzea, né? Em homenagem a essa libertação dos escravos. Foi importante? Sim, foi importante, mas ela não foi tão boazinha assim como alguns livros nos contam. Então, se tu pegar os anais da Câmara, tu te delicia com o que tu achas, assim, tu faz uma pesquisa sobre a evolução urbana da cidade, sobre o crescimento, né, os planos diretores, tu vais poder pesquisar as áreas de maior desenvolvimento, vamos lá, tu vais poder pesquisar grafias de época, né, gírias de época, né? Então, tudo isso tu encontra na Câmara Municipal. Como fonte de pesquisa histórica, eu amo a Câmara. Fica a dica para os pesquisadores, porque são coisas realmente, Raul, que a gente só vai encontrar se a gente realmente se debruçar nesses papéis. E voltando um pouquinho no tempo, lá na formação da Câmara, quando a gente falava sobre essa construção de cidade, né? Por isso que é importante a gente falar sobre realmente como a Câmara ela foi fundamental para a cidade que nós temos hoje, formação até territorial da cidade. A Câmara ajudou a fazer os primeiros calçamentos da cidade, dividir os territórios de Porto Alegre. É impossível não olhar para trás e reconhecer esse trabalho, né, desses vereadores. E ao mesmo tempo, como é que o senhor olha para hoje, assim, desses parlamentares continuarem com esses desafios dentro de um momento em que muitas pessoas consideram que a Câmara aprova projetos, mas esses projetos eles são feitos, executáveis, são realmente... existem? Eles estão aí na vida prática do cidadão? Perfeito. Só complementando o que a Nara falou, corretamente essa questão da abolição, mas 4 anos antes, com esses limites todos. Agora, de toda forma, foi importante. Porque, veja bem, no momento que se trava a luta pela abolição e há uma resistência, que a abolição é o caos do... Porque também a abolição não deu nada para o escravo. Né? Uma mão na frente e outra atrás. Não deu terra, não deu condições nenhuma. E excluiu o ex-escravo do trabalho livre. Considerou que o ex-escravo, que durante 4 séculos quase tinha sustentado a economia do Brasil, ele não era apto para o trabalho livre. E aí teve que trazer o imigrante. Né? Então, não só não deu nenhuma condição de subsistência, como também, né, excluiu ele do trabalho. Agora, mesmo com essas limitações, a liberação do escravo foi importante. Então, a história é muito complexa, né? E eu chamaria a atenção um outro elemento importante, que foi a lei do fechamento das portas em 1883, que o comércio abria, inclusive no domingo. Então houve uma lei, uma aprovação, uma postura em Porto Alegre, que teve depois que ser referendado pela Assembleia do Estado, né? Mas foram passos importantes, né? E um terceiro elemento que eu colocaria com a República, né, a mudança dos nomes das ruas. A Rua do Imperador passou a ser a Rua da República. A Rua da Imperatriz passou a ser a Rua Venâncio Aires. Isso tem atualidade. Porque hoje se questiona, por exemplo, mudar o nome de uma rua de um ditador. Né? Mas por que não se pode? Se lá na República, uma preocupação dos edis qual foi? De exatamente acabar com aquele endeusamento dos reis, das rainhas, dos imperadores e substituir pela visão republicana.
Quer dizer, o tempo muda. Fica na história registrado. Isso se chamou Rua do Imperador. Mas hoje não temos mais imperador e a Rua da República. Ah, tinha um ditador, Castelo Branco. Sim, tudo bem, vai ficar na memória que essa rua se chamou Castelo Branco. Mas seria muito mais justo que ela se chamasse Rua da Legalidade, né? Que foi um grande movimento. Então, às vezes, essas discussões históricas, simbólicas, né? Até olhando lá atrás a gente aprende alguma coisa, né? Mas o pessoal não gosta. Bem, a Câmara é isso, né? Ela é uma representação deturpada da sociedade. Dizer que a Câmara representa a sociedade não é verdadeiro. Quantos operários tem na Câmara Municipal de Porto Alegre? Quantos agricultores? Quantos vileiros? Quantos negros? Aumentou agora, né? Quantos negros? Quantas mulheres? Aumentou um pouquinho? Não sei se aumentou. Aumentamos. Um pouquinho, né? Mas as mulheres são 50%, mais de 50%. Os negros são mais de 50%. Em Porto Alegre não, né? Mas no Brasil é. Mas essa representação é uma representação, vamos dizer, que não corresponde exatamente à sociedade. Por quê? O fator financeiro, o fator de poder na sociedade, dos meios de comunicação muito mais forte. Mas, de uma forma ou outra, né, ela acaba expressando uma parte do sentimento popular, das expressões populares e assim por diante. Mais numa época, menos na outra, né? E a nossa Câmara viveu esses processos de fechamento, de abertura, né? Nós tivemos durante a ditadura, se não me engano, 4 vereadores cassados, né? Os 2 primeiros no início, até anotei os nomes deles aqui, foi o Índio Vargas, né? E o outro foi o Alberto Schroeter, né? Que foram cassados, sem falar no prefeito, né? Sereno Chese, o vice-prefeito, a Jadil de Lemos, né? E o índio, ele foi cassado por elogiar a rejeição pela casa do título de cidadão emérito para o ditador Costa e Silva. Também é um momento interessante da Câmara, né? Da Câmara Municipal de Porto Alegre. Naquele momento de ditadura acirrada, a Câmara negou o título de cidadão emérito. E aí o índio foi elogiar, né? Foi simplesmente né, cassado. E os outros 2, também é um fato muito interessante, né? Que foi o Glênio Pérez e o Marcos Klasman. Ele estava na sessão de posse. Marcos Klasman tomou posse dia 31 de janeiro, né? No dia 2 de fevereiro vai lá e faz um discurso que é na terra do silêncio, né? Onde ele diz, essa casa é uma casa para falar dos buracos, essa casa é para falar da falta de luz, mas esta casa é também para falar da ausência de liberdade. Olha só. Né? Foi cassado 3 dias depois. Aí o Marcos Klasman, na sessão, depois que ele foi cassado, prestou solidariedade a ele. Foi cassado também. O Glênio. Ainda tem gente que né, tem saudade da ditadura. Né? Não podia-se nem elogiar a defesa da liberdade. Né? E a Câmara teve momentos de, como se diz assim, de coragem, de valentia, homens e mulheres, nem todos, né? Mas eu diria assim, esses poucos que sejam, eles dão para a Câmara um valor, né, inestimável. Importante esses resgates, até interrompê-lo, desculpe, porque é importante lembrar desses personagens que a Câmara acabou mostrando para a cidade aí e que marcaram a história do parlamento, porque inclusive vocês acabaram descobrindo em atas, né, a primeira mulher, por exemplo, aqui, né, do parlamento, que acabou sendo vereadora e na verdade corrigiu um erro histórico aí também, né? Sim. Uma colega nossa, deve estar aposentada também, a Márcia Schwerter, também trabalhava nas atas, e nós tínhamos mania de ir lendo as atas do passado. Né? E aí, lá pelas tantas, a Márcia se deparou com a Julieta Battistioli, que foi apagada, vamos dizer, da memória, né, da cidade, não apagada dos anais da Câmara, porque isso é impossível, mas foi apagada, de certa forma, dos anais,
porque era mulher, pobre, comunista. Então era uma personagem operária. Fábricas Renner. Então era uma mulher fantástica e foi resgatada a memória da Julieta, né? Então foi um passo bem importante. Nós tivemos grandes personalidades aqui na Câmara, antes, durante e depois, né, desses episódios. Eu estava no plenário na reintegração dos mandatos do Marcos Klasman e do Glênio Pérez. Foi emocionante, foram momentos assim, a reabertura, vamos dizer assim, a anistia, o processo de anistia. Eu trabalhava na Câmara quando nós, na época, e então foram momentos emocionantes, porque a gente esperava que a qualquer momento pudesse dar alguma reversão nessa decisão e que pudesse ser fechado ali as portas, porque não era uma certeza absoluta que a gente fosse ter vamos dizer, uma passagem tranquila por aquela sessão. Nós tivemos grandes episódios na Câmara. Colaborando contigo, Nara. Por que a reintegração? Eles tinham sido cassados em 77. O mandato era de 4 anos. Eles cassaram o Klasman no 9º dia e o Glênio no 3º dia de mandato. Veio a anistia em 79. Conclusão, eles tinham mais 2 anos de mandato. Aí o Cleon Guatimozin, né, fez uma sessão que foi muito rápida, a Câmara cercada pela Polícia Federal e o então ministro da Justiça, eu não esqueci o nome dele, o Petrônio Portela, né, quando houve a notícia, disse que eles não estavam abrangidos pela um absurdo, porque a anistia, com todas as suas limitações, claro que abrangia eles, né? E aí o Cleon Guatimozin, um ato de coragem também, como presidente, né, deu a posse a eles com a Câmara cercada, não sabendo o que podia acontecer, como disse a Nara. E nós lá dentro. E eu esqueci de dizer, foram 6 cassados os vereadores, porque ainda tivemos o Dilamar Machado, tinha sido mais votado, que dá o nome à sala da presidência, que eu saiba, né? Uhum. E o Hamilton Chaves, que havia jogado um papel fundamental na luta da legalidade, né? Então são momentos interessantes da Câmara, que devem ser rememorados, né? E um outro exemplo, Nara, o primeiro negro eleito nessa casa, também comunista, também operário, metalúrgico, né? O nosso, a memória, a gente vai passando a idade, vai até fiz um projeto aqui dando o título cidadão de Porto Alegre, né? Me ajuda. Também estou tentando lembrar. Daqui a pouco vocês lembram. Enquanto isso, vamos resgatar também essa importância. Eloy Martins. Lembrou? Eloy Martins. Eloy Martins. Martins, né? Então, naquela legislatura de 47, que foi logo após o fim do Estado Novo, a redemocratização em 45, eles se elegeram pelo PSP, porque o Partido Comunista do Brasil havia sido cassado. Então elegeu Eloy Martins, operário, negro, metalúrgico, Julieta Battistioli, operária, tecelã, mulher, né? E elegeu o Marino dos Santos, que foi o mais votado daquela legislatura, médico, né? Então são fatos, né, muito interessantes da nossa casa. E para além desses personagens também, né, Raul e Nara, a estrutura do parlamento, né? A Câmara, na verdade, quando foi inaugurada, na verdade, demorou muito para que ela tivesse uma sede própria também. E a gente onde ali conhece a região ali da Praça da Matriz, onde está o Teatro São Pedro ao lado, o prédio da Câmara, 1 século depois, foi colocado ali como... Até me corrige se eu estiver errado, assim, na história. Eu tenho até as datas, se tu quiser, eu procuro aqui. Onde hoje se situa o Palácio da Justiça, ali a Câmara acabou sendo instalada. Câmara e acabou sendo colocada ali. Eu só já te digo aqui, eu te digo até o arquiteto que fez as duas, mas não foi 1 século depois, não. Foi tanto tempo assim também. Ali foi mais ou menos 1864, por ali. Porque foi feito o Teatro um ponto São estratégico Pedro, também da cidade. E do lado ali era a Casa da Câmara e também era a Justiça ali, né? Eram as duas funções. Depois meteram fogo. Alguns dizem que era para queimar arquivo.
Pois é, né? Então, É uma discussão. Os jornais noticiaram muito isso na época. Os jornais noticiaram muito isso, foi amplamente divulgado. Casa de Câmara e Junta Criminal. O projeto de Philipp von Norman teve suas obras iniciadas em 1864 e concluídas em 1871. E abrigou o Legislativo até uma nova dissolução, né, que eu não tenho a data. Né? E, então, acho que depois foi para o Paço Municipal ali. O Paço Municipal foi concluído, acho que em 1901. Parece que a Câmara ficou pelo menos um tempo ali. E aí depois foi para o edifício Prefeitura novo. Nova. Prefeitura Nova, onde nós nos conhecemos. Aí vivenciamos também bastante. Vamos dizer, eu não vivenciei a Câmara nos períodos, por exemplo, eu adoraria ter uma possibilidade de entrar num túnel do tempo e entrar na Câmara no movimento da legalidade. Porque foi uma loucura, né? Nós tivemos um grande vereador que foi a voz da legalidade, né? O vereador Lauro Agno, que entrou para os porões, ele era o repórter Esso na época, e foi para os porões lá do Palácio, Farroupilha, fazer a voz da legalidade, né? A Câmara também, ele não era vereador na época, a Câmara se incorporou ao movimento da legalidade. Então são movimentos da cidade, movimentos do país que a Câmara se incorporou. Agora, naquele momento, a Câmara entrou em sessão permanente durante a legalidade, né? E fez uma manifestação na defesa da cumprimento da Constituição, da posse do João Goulart, e houve uma reunião, eu não estava também, eu era gurizote, né? Eu queria estar. Eu acompanhei, né, pela rádio, né? O nosso querido Lauro Agman, fui colega dele aqui, né? E também o Brizola, evidentemente, que foi o grande, né, digamos, disseminador daquela luta. Mas aí houve uma reunião de lideranças sociais, lideranças políticas, né, na Câmara, e essas lideranças decidiram se dirigir ao Palácio Piratini. Então foi feita uma caminhada, uma passeata, né? Claro, com faixas e tal, e a faixa dizia, né, pela legalidade, né, e a palavra de ordem, eles foram chegando, quando chegaram no palácio, dizem, não estava evidentemente, que já eram umas 5.000 pessoas, né, e gritando pelo cumprimento da Constituição, pela legalidade. Aí o Brizola teria saído no balcão, né, fez um discurso e adotou a palavra legalidade. Então, parece que nasceu desse movimento que partiu da Câmara a palavra de ordem que acabou empolgando o Rio Grande do Sul e garantindo a posse do João Goulart. Sistema parlamentar. O brasileiro sempre é uma meia boca, parece, né? Assim como foi a República, assim como foi a abolição da escravidão, né? Na questão de 61, né? Foi um acordo, foi um entendimento que ocorreu ali com o parlamentarismo. E a Câmara, como disse bem a Nara, estava ali cumprindo a sua parte, né? A Assembleia também ficou em sessão permanente, né? E interessante dizer, o arcebispo Dom Vicente Scherer, que era um reacionário, era anti-Brizola, era anti-Jango, era anti-Getúlio, tudo isso, mas naquele momento da legalidade, ele inclusive foi para o Palácio para dar o apoio, etc., à defesa da legalidade. A importância da Câmara estar participando aí dessa formação do país, da formação do Estado, em momentos importantíssimos da nossa história. E olhando para hoje, queridos, olhando para entender realmente o fortalecimento, né, da instituição Câmara de Vereadores, como vocês olham para a relevância do Parlamento hoje, e, de certa forma, o enfraquecimento das pessoas, né, de se aproximar, uma dificuldade de se aproximar do Legislativo, de entender como funcionam os processos, Nara? Eu faria um corte no tempo. Quando nós estávamos lá nos últimos andares do edifício da Prefeitura Velha, a gente chama de Prefeitura Nova, né, que de nova ela não tem muito, né, ali edifício Montauri. No edifício Montauri, nós recebíamos por dia em torno de 6.000 pessoas. Procuravam a Câmara. As pessoas lotavam as galerias, as pessoas participavam vamos dizer, do cotidiano da Câmara Municipal também. Isso eu vivenciei, né? Eu trabalhava no plenário, eu era redatora de atas,
na época. Então, a gente vivenciava, vamos dizer, essa participação popular no legislativo. Com, vamos dizer, a transferência da Câmara aqui para o Palácio Aloysio Filho, que foi uma contingência, nós não tínhamos como ficar lá, começaram aqueles incêndios em São Paulo, e aí uma série de funcionários, nós fizemos cartazes e colocamos nos corredores, que a Câmara corria o risco de incêndio e nós morreríamos lá em cima, com certeza, todos, os vereadores, os funcionários, enfim, e as pessoas que acorriam à Câmara. Aí foi feito o levantamento, porque tinha um livro lá embaixo, na portaria, que informava o número de pessoas que iam subindo nos elevadores. E aí que a gente descobriu um número tão grande de pessoas que acorriam aos corredores da Câmara, seja nos gabinetes, seja no plenário, enfim. Aqui nós tivemos, vamos dizer assim, uma redução significativa, eu acho que até pela distância. Tem uma importância de infraestrutura, sim, sem dúvida, que a infraestrutura é maravilhosa, né? Mas nós ficamos um pouco distantes, né? Assim como Brasília ficou distante do povo brasileiro, a Câmara ficou um pouquinho distante da população. Meu entendimento pessoal, né? De quem viveu essa época. Mas não significa que a população não venha aqui quando achar que deve, né? Quando é alguma coisa importante, né? Ou para o seu bairro, ou para a própria cidade, ou para o país, enfim, né? Nós tivemos momentos aqui importantes. Então, eu vejo a Câmara como, vamos dizer, o alicerce da democracia. Eu vejo os parlamentos, não só a nossa Câmara, mas todas as câmaras municipais, como o alicerce da democracia. E já esteve ameaçado recentemente, não fazem muitos anos. Eu presidi a Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais, que congrega técnicos, né, de legislativos, quando a gente acompanhou o processo sobre a definição do número de vereadores. Nós ficamos em Brasília direto acompanhando esse processo. Porque havia uma discussão, vamos reduzir o número de vereadores, e as pessoas acreditavam que aquilo fosse dar uma economia importante para o país e para a cidade, ia dar uma economia de representatividade, não de e acabar com a representação das minorias. Sim, com certeza. Então, e além de o que estava por baixo daquele processo, era uma redução dos orçamentos dos legislativos. A nossa Câmara aqui de Porto Alegre perderia 75% do orçamento. Ou seja, as câmaras municipais ficariam funcionando, na sua grande maioria no país, dentro das prefeituras. Teriam que adotar uma sala da prefeitura como seu lugar de trabalho. Então, nós tivemos uma tentativa de desmonte das câmaras municipais via redução de orçamento recente. Isso não fazem tantos anos. Então, nós temos... E por quê? Que interesses tem esse? Eram prefeitos municipais que estavam, né, vamos dizer, capitaneando essa PEC, né, essa proposta de emenda constitucional. No fim, se fez algum acordo, houve redução dos orçamentos, mas não a ponto de tirar a autonomia da Câmara Municipal. E quando se fala nos orçamentos das câmaras, as pessoas acham, porque a Câmara recebe 4 pontos, agora parece que é 4,5, não sei, não lembro quanto ficou, mas parece 4,5 da receita do município. Não, da receita própria do município. Então, é uma parcela do orçamento que é uma parcela da parcela do orçamento que é destinada à Câmara, ao funcionamento da Câmara. Então, se tem uma ilusão assim muito grande a respeito do que gasta uma Câmara, do que não gasta, e aí eu pergunto, qual é o valor da democracia? Se tivermos só um prefeito decidindo qual vai ser, vamos dizer, quais vão ser as alterações do plano diretor, e aí as imobiliárias, os grandes grupos imobiliários vão decidir para que lado eles querem que a cidade cresça, ou para que lado, qual o volume, de cada edifício, de densidade
né, de cada área construída na cidade, se os vereadores não estivessem, vamos dizer, não tivessem essas, vamos dizer, essas diferenças, né, e essas discussões super saudáveis que tem dentro do plenário, que cidade nós teríamos? Será que nós teríamos Porto Alegre como ela é? Duvido, porque tudo foi decidido aqui dentro. Não foi o prefeito que decidiu o plano diretor de desenvolvimento urbano da cidade, foram os vereadores. Os vereadores de Porto Alegre. Foram autonomia, eles. A importância da autonomia aqui do parlamento, Então, realmente. Se tu não tem autonomia, tu não tem autonomia para decidir, para mudar. Então, tu vai fazer leis de acordo com os interesses de uma cabeça, ou seja, do prefeito, né? Então, eu julgo e eu cheguei a ganhar uma comenda, um grande colar do mérito legislativo em Belo Horizonte por conta desse trabalho em defesa dos parlamentos municipais. Não é só o nosso. As pessoas não vivem no estado nem no país, as pessoas vivem nas cidades. E o vereador é o primeiro contato que ela tem e é a maior possibilidade que ela tem de contato com quem faz as suas leis. Eu moro na divisa do Bonfim com o Rio Branco. Tá? Eu moro na rua, de um lado é Bonfim, do outro lado é Rio Branco. Ninguém diz que mora no Rio Branco ali. As pessoas não se consideram moradoras do Rio Branco. O Brick da Redenção não fica no Bonfim. O mercado do Bonfim não fica no Bonfim. Quem muda isso? O prefeito? Não, é a Câmara Municipal. Pois é, Raul, e essa autonomia, né? Como as pessoas podem entender melhor isso e aproximar mais a população da Câmara? Bem, vou adiantar da hora, talvez seja a minha última opinião aqui. Então, primeiro, a redemocratização do Brasil e a aprovação da chamada Constituição Cidadã transformou o município em um ente federado, que não era antes. Então, nós temos o município, o Estado e a União, né? E o município passou a ter atribuições que são dele. Por exemplo, a política habitacional é uma questão municipal. A União pode legislar algumas coisas muito genéricas, né? Muito gerais, mas o dia a dia, o quente, é municipal. Bueno, então o município ganhou essa importância que a Nara falou e é o local onde o cidadão tem o contato direto. Eu já fui deputado estadual, como foi dito no início, mas, digamos, o contato com o povo direto eu tive muito mais como vereador, né? E eu tratava muito a questão habitacional, a questão urbana, vamos dizer, geral, não só habitacional. Então, nós aqui, pelo menos, ajudávamos a encher a Câmara, né? Porque a questão de despejo, de regularização fundiária, né? Digamos, áreas habitacionais para a população, mobilizava aquele povo, né? Te enchia aquela Câmara ali e fez muita coisa andar, muita coisa se resolver, né? Então, nesse sentido, a Câmara tem uma importância fundamental e hoje tem atribuições que são dela mesmo para resolver os problemas da cidade, né? E o povo, né, claro, como disse a Nara, vive, né, o mais imediato, digamos assim. E eu diria que a Câmara, então, ela tem avançado. Eu acho que a última eleição foi interessante. O meu partido, por exemplo, o PCdoB, a bancada que elegeu é 100% feminina. E o meu partido, a bancada que elegeu, é 100% negro, né? Não é qualquer coisa nessa discriminação, nesta, digamos, situação de relegar a segundo plano as mulheres na política, relegar os negros na política ao segundo plano. E se elegeram muitos negros nesta legislatura. Isso é interessante, é importante, né? E poderia até eleger negros, mas vamos dizer da elite. Não, elegeu das periferias. É um outro elemento interessante. Então, há uma mudança interessante também, positiva, eu vejo, né? E a Câmara pode, né, jogar cada vez um papel mais proeminente, mais importante, né? Que eu acho que o orçamento participativo foi um outro elemento fundamental, né, que jogou um papel, foi no processo de redemocratização. A lei orgânica municipal, que é a Constituição Municipal, eu não era vereador, mas eu participei ativamente como liderança popular, né? E foi um debate imenso, um debate muito grande, onde grandes contribuições, a Lei Orgânica de Porto Alegre é muito boa, é muito avançada, foi fruto dessa discussão.
O plano diretor de Porto Alegre também foi um plano diretor amplamente discutido. Foi. Às vezes as revisões dele não têm sido tão amplamente discutidas. Porque aí depende muito também do poder executivo. Se é um poder executivo que quer fortalecer a participação popular, né, a Câmara também ganha uma relevância. Houve alguns problemas, às vezes o orçamento participativo, né, de certa forma com o objetivo de tirar o fisiologismo que muitas vezes havia na Câmara, nos vereadores, aquele negócio de dedicar verba para cá, para os amigos, para os conhecidos, para os apaniguados, para os cabos eleitorais. Houve um certo choque entre o orçamento participativo e a Câmara. Eu fui um dos que me posicionei no sentido de valorizar o orçamento participativo, mas valorizar também a representação da Câmara. Porque o orçamento participativo representa ali as comunidades isoladamente. Já a Câmara tem o escopo de, né, representar o conjunto da população. Mas eu acho que são processos contraditórios, interessantes, né, mas que têm levado a crescer o papel da Câmara. E esse deve ser o caminho, né? Vai avançar nesse rumo. Muito bem. Bom, a gente agradece muitíssimo a presença de vocês todos aqui na TV Câmara e a Nara Maria Ierkefitz, que é historiadora também. Muito obrigado por ter trazido o teu olhar, a tua história aqui pra gente. O meu olhar é de uma apaixonada pela Câmara Municipal. Eu realmente sou apaixonada. Eu me orgulho de ter feito parte dessa Câmara, né? E costumo dizer que nós não amamos o que não conhecemos. Nós precisamos conhecer mais os nossos legislativos e a história do nosso legislativo, né? Pouca gente, por exemplo, sabe que o Josué Guimarães foi vereador. Olha só, eu não sabia dessa também. Nós tivemos grandes personalidades aqui. Né? Obrigado, Nara. Não foi só Obrigado a vocês por contarem essa história e eu espero que a gente comece a nos preparar para os 250 anos da Câmara. Está chegando. Um bom trabalho pela frente aí. Raul Carrion, obrigado pela presença. Eu que agradeço, né, e também a alegria de rever a Nara. Com certeza. Parceiros de trabalho e muitas vezes de ideias também. Também. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você acompanha por meio das redes sociais e mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau!